Fala pessoal, hoje a gente vai estar aprendendo a como utilizar o conector AWS dentro da nossa plataforma Mendix, dentro dos nossos projetos. Aqui como exemplo eu estarei utilizando o S3, para quem não sabe o S3 é um sistema de armazenamento, storage da AWS. Então a gente vai aprender como que eu consigo gerar os meus tokens, né, meu client ID com meu client secret e como que nós podemos dentro do Mendix consumir os dados do S3, né, ou enviar dados para lá. Basicamente, né, a gente vai ver tudo que a gente pode trabalhar utilizando esse conector. Bom, pessoal, o que a gente tem aqui? Eu criei um projeto chamado AWS3. Dentro desse projeto, eu criei 3 pastas, Microflows, Nanoflows, que a gente vai utilizar. Aqui eu já coloquei Resources, que é a minha Client ID e minha Client Secret, já cria 2 constantes para a gente. Tá? Para que servem essas constantes? Que quando eu for chamar o meu conector, de uma forma segura, eu consigo chamar essas minhas constantes, né? Para a gente não ter público e visível qual é meu client e meu client secret. Mas eu vou estar explicando aqui para vocês como que nós geramos esses tokens, tá? Bom, basta vocês entrarem dentro do serviço da AWS que vocês têm projeto, tá? Buscarem dentro da parte IAM o usuário de vocês. Então, basicamente, você basta acessar o usuário de vocês, ir em credenciais de segurança. Dentro de credenciais de segurança, pessoal, vocês podem gerar aqui em chaves de acesso uma nova chave de acesso, tá? Então, vou dar um exemplo, vou deletar essa de Mendix que eu tenho aqui, tá? Essa é uma chave minha antiga que eu já posso deletar sem problema algum. Excluir e basta a gente gerar uma nova. Quando você gera uma nova, ele pergunta ali qual é a ideia, a sua finalidade, né? Vou colocar aqui serviços terceiros, ou seja, meu Mendix vai acessar, ou seja, um serviço terceiro vai acessar recursos da AWS. Qual é o nome do meu sisteminha Mendix? Criar chave de acesso e pronto, pessoal. Ele já criou minha chave de acesso, meu client ID e meu client secret, tá? Para a gente conseguir se comunicar. Feito isso, a gente já tem nos nossos tokens. O que a gente precisa fazer? Eu vou voltar para o meu projeto Mendix e vou pesquisar por AWS. Tá? Quando eu pesquiso por AWS, a gente vai achar alguns conectores, né? E o principal, que é o primeiro que a gente vai instalar, é o Authentication. Tá? O que ele é? Ele é basicamente um conector que vai nos permitir buscar, né, uma autenticação com os sistemas da AWS. Bom, o que vale a pena eu já ressaltar, que já está aqui na página de overview do nosso próprio módulo, ele tem 2 tipos de autenticação, a estática e a de sessão. Aqui a gente vai ver a estática. Qual é a diferença de ambos? A estática, como eu falei para vocês, a gente gera um client ID e um client secret, que é esse que a gente acabou de gerar, para conseguir de fato trabalhar aqui dentro. Tá? Então é basicamente isso. E a de sessão a gente vai gerar um certificado. E esse certificado vai permitir que a gente consiga estabelecer uma conexão até um pouco mais segura, tá? Para fazer essa conexão. Mas a gente vai trabalhar aqui com Client Secret, Client ID, não tem problema algum. Feito isso, o que a gente vai começar a fazer? Eu vou baixar agora, eu vou aqui dentro do meu AWS, do meu Marketplace, eu tenho esse Amazon S3 Connector. Tá? A gente vai começar a trabalhar aqui nos próximos vídeos com outros conectores da AWS. Nesse momento a gente vai aprender a utilizar o S3, a gente vai aprender a criar um bucket, deletar, colocar objetos lá dentro. A gente vai começar a trabalhar um pouco com os dados dentro do S3. Tá? Então eu vou importar esse meu módulo, vou dar um continue e ele simplesmente já vai deixar esse módulo pronto para a gente começar a utilizar. Bom pessoal, feito essas instalações, tá? Feito esses imports, eu vou começar aqui dentro da minha home. O que eu vou fazer? O meu objetivo nesse momento vai ser o seguinte. Eu vou listar para mim os meus buckets. Nesse momento a gente só vai fazer isso. Tá? Meus buckets não, né? Meus buckets. Minhas pastas dentro do meu bucket, digamos assim. Tá? Então o que a gente vai fazer? Bom, já que eu quero listar, eu vou adicionar um widget de lista. Um list view. Tá? Esse meu list view, o que a gente quer fazer com ele? Eu quero que ele traga para mim baseado em um microflow. Tá? Então, eu vou ter um microflow meu. Qual é a diferença de microflow e nanoflow? Tá? Eu sempre gosto de explicar. Microflow são códigos de execução que rodam no lado servidor. Tá? Então, trazendo aqui para o mundo de desenvolvimento convencional, a gente teria, por exemplo, um código em Node.js, um código em Java, um código que vai rodar no lado back-end, tá? Um código em Python ali rodando back-end, por exemplo. Tá? Já o Nanoflow é um código feito em JavaScript que vai rodar no meu lado client. Por
como eu vou fazer uma autenticação, eu vou trabalhar com Client ID, Client Secret, vai ter um processo, uma etapa de segurança de autenticação, né? Eu vou trabalhar ali com o meu Microflow. Então, meu Microflow, eu vou simplesmente chamar de, deixa eu pensar, get bucket list, tá? Então, ele simplesmente vai trazer a lista para a gente. E agora vamos começar a trabalhar dentro desse meu Microflow. Aqui já está me dando um erro, né? Falando que ele não está me retornando uma lista, não tem problema, a gente vai começar a trabalhar agora. Eu vou jogar a primeira atividade, e a primeira atividade que eu vou trazer é a de Static Credentials, né? Para a gente começar de fato a trabalhar com autenticação. Então ele me pede um Key ID, aqui seria o meu Client ID, digamos assim. Então eu coloquei aqui como Client ID, tá? Eu já deixei aqui como token, já preparado para isso. E minha Secret Key, que é meu Client Secret, tá? Então, Client Secret, beleza. Com isso aqui, pessoal, eu já tenho as minhas credentials ativas, né? Vou até mudar o nomezinho aqui, vamos ver se consigo, do meu retorno, porque eu já tenho minhas credentials funcionando, tá? A gente já vai testar isso aqui quando a gente começar a trazer as listas, mas isso aqui ele já consegue se autenticar ali dentro da AWS. O que a gente pode fazer agora, pessoal? Agora eu posso jogar uma outra atividade, e essa minha outra atividade vai ser, por exemplo, list buckets. Tá? Eu quero trazer os meus buckets, primeiramente. E aí, olha que legal. Ele me pergunta, primeiramente, quais são as minhas credentials. Ele já achou aqui por padrão esse objeto, já mapeou aqui para mim. Já minha AWS Region, o que eu vou fazer? Eu vou colocar que eu estou trabalhando com uma region em São Paulo. Tá? Eu estou trabalhando com a SA EST1. Tá? Então, beleza. Passei isso aqui para gente. E ele me traz um response, né? O meu objeto de response, que é o list bucket response. Pessoal, esse objeto por si só, como a gente pode dar uma navegada? A gente pode dar uma xeretada ele aqui dentro, abrindo o nosso módulo Amazon S3 Connector, abrindo o domain model para achar ele. Tá? Então, list, vamos ver se a gente acha aqui, ó. List bucket response, ele me traz um objeto que não tem nenhum atributo, mas que por si só ele me traz uma lista de buckets. Tá? Então, isso aqui é bem legal, porque eu já sei que eu vou precisar dar um retrieve. Tá? Eu tenho um objeto vazio que possui uma lista atrelada a ele, então eu simplesmente vou dar um retrieve baseado em uma associação. E essa minha associação eu quero buscar meu bucket list, tá, pessoal? A partir do momento que eu tenho um bucket list, quando a gente trabalha com nanoflows e microflows, o que a gente está trabalhando na prática? A gente está trabalhando com funções de programação. Então, o que eu quero fazer com essa minha função? Eu quero que essa minha função seja ela tenha um retorno, né? Eu dei um return no meu código, então eu simplesmente venho aqui e falo set bucket list as return value. Então, ele vai pegar essa lista do bucket que ele está trazendo para a gente e vai nos trazer como retorno. Porque quem vai consumir isso é esse nosso sistema aqui de lista, tá? E aí, pessoal, a gente tem várias formas agora de visualizar esse dado. Eu vou utilizar um text box, tá? Uma forma simples. Eu não sou a melhor pessoa em UX, tá? E nem UI. Então, eu simplesmente vou renderizar o bucket name, tá? Uma lista ali de nomes para a gente. Eu só quero, por enquanto, visualizar isso, tá? É isso aqui de informação que eu quero. Agora, eu vou dar um run locally e vamos compilar este nosso projeto. Bom, pessoal, já finalizou aqui o deploy, simplesmente vou clicar aqui em View App e vamos testar esse nosso aplicativo. Vamos ver se a gente errou em alguma coisa, é provável que tenha acontecido, tá? Mas vamos dar uma olhada. Vamos ver o que ele dá de retorno para a gente. Bom, ele está me trazendo algumas informações, tá? Eu vou estar ocultando para vocês os outros buckets, porque é uma Amazon, né? Um serviço, um projeto que a gente utiliza aqui dentro da nossa empresa. Então, está ocultando os nomes ali só por segurança, mas o que importa vocês verem é o seguinte: a gente tem um bucket name ali, a AWS Study Siemens Brasil. Foi um bucket que eu criei, ele está vazio, ele não tem nada dentro dele. E qual vai ser a ideia? Agora a gente vai tentar importar um arquivo lá dentro para o nosso bucket, tá? E depois a gente cria um sisteminha para conseguir fazer o retorno, né? Baixar esse dado. Então, legal, pessoal. O que importa para a gente é o seguinte: eu já entendi que eu consigo listar coisas lá dentro. Tá? Eu consigo listar o que ele tem lá dentro, então eu consigo listar os buckets, mas eu consigo também listar os objetos, eu posso colocar coisa lá dentro, a gente pode fazer muitas coisas, pessoal. Então o que a gente vai fazer? Eu vou começar a criar, pessoal, eu vou adicionar um widget aqui de divisão, né? Eu vou criar só uma coluninha pra gente, tá? Para ele dividir. Eu vou trazer aqui pra gente, vou até tentar ver se melhora isso aqui.
Deixa eu ver. Eu vou colocar que o tamanho dele, como é só o nome, vai ser 3, tá? E aí o resto, a gente basicamente tem um tamanho de 12 pixels. Eu vou trazer ali o resto dos campos no outro, tá? E já nessa minha outra coluna, o que a gente vai trazer? A gente vai trazer um widget que vai simplesmente criar, né? A gente vai importar um arquivo e ele vai conseguir enviar esse arquivo. Tá? E aí, como que a gente vai fazer isso? Eu vou até criar uma nova telinha, né? Para isso, a gente vai fazer uma tela de pop-up. Mas o que eu queria fazer é o seguinte: ó, eu vou adicionar um novo botão aqui dentro. Tá? No primeiro, eu vou chamar um data view, porque eu quero estar contextualizado. Eu vou explicar o que seria esse contextualizado. Eu posso, baseado em um list view, trazer o meu objeto que está da esquerda para a direita. Tá? Então, para que serve isso, pessoal? Digamos que eu queira ver, por exemplo, quando que foi criado, né, esse meu bucket. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou colocar esse creation data, por exemplo, como não editável. E vamos dar um run locally novamente para ele recompilar esse nosso projetinho. Beleza. O que significa isso, pessoal? Que na medida que eu vou clicando aqui na minha esquerda, ó, nos objetos, ele vai atualizando para a gente a informação que está sendo renderizada, é contextualizada. Ele vai atualizando baseado no objeto que eu estou selecionado. Então isso aqui é incrível. Tá? E aí o que a gente vai fazer? Na medida que a pessoa clica, né, ali no nosso sisteminha, a gente vai ter vai permitir a pessoa, a gente vai deixar a pessoa conseguir enviar um arquivo para esse bucket. Tá? Então a gente vai ter um botão aqui dentro, por exemplo. Vamos criar aqui um botão. Eu vou chamar um NanoFlow button, tá? Esse NanoFlow ele vai criar um sisteminha para a gente de download um documento, né? Vai criar o documento para a gente renderizar a página final. Então eu vou chamar aqui NanoFlow, act create file contents. Tá? A gente vai subir um arquivo solto, tá? Para ele. Beleza. Aí a gente pode fazer uns frufru, né? Mudar um pouco. Vou colocar aqui um upload. Vamos ver se tem algum arquivo, alguma imagem, algum ícone voltado para upload. Não sei se já tem para upload. Tem. Cloud Upload, maravilha. Eu deixar isso aqui. Colocar, deixa eu ver. Deixar como, que eu acho que é o azulzinho que eu queria. Vamos ver se é esse aqui. É esse aqui mesmo. Beleza. Então ele vai ter um botão escrito Upload. Até vamos deixar aquele verde clássico. Acho que fica até melhor. Vamos ver aqui. Ele vai trazer para a gente nosso botãozinho. E o que esse botão vai fazer? Ele vai chamar uma página para a gente, tá? E essa página a gente vai criar um file, tá? Então eu vou simplesmente criar um file document para a gente. Então eu preciso primeiro criar aqui na minha domain model, tá? Então eu vou criar só um document, uma generalização, tá? Aliás, eu acho que a gente nem precisa, já que eu vou trabalhar direto com ele aqui dentro. Eu não vou customizar nada dele. Dá para a gente chamar um create object. Acho que é como file document, chama ele direto aqui, não tem problema do system. O certo se fazer, tá? Seria a gente, por exemplo, escrever document e fazer uma generalização, tá? A gente pode fazer isso também, que a gente vai estar trabalhando com um objeto que não é direto do sistema. Vamos fazer isso, que eu acho que é a forma correta e melhor de se trabalhar, tá? Então, na verdade, em vez de eu chamar System File Document, eu chamo, na verdade, Document, que é uma generalização. Para quem não sabe o que é generalização, é basicamente um extend nas linguagens convencionais. Né? A gente está herdando, né? Herança, está herdando os atributos. Então, essa é a minha nova entidade, mesmo que eu não coloquei nenhum... Vocês podem ver que, se vocês olharem no Domain Model, eu não coloquei nenhum atributo a ela. Mas ela, por si só, ela já está herdando ali para a gente. Bom, pessoal, agora que a gente já criou o nosso document, tá? O que a gente pode fazer? Ele vai basicamente criar esse objeto para a gente, e aí eu vou passar uma página para ele. Eu quero renderizar uma página que vai servir para a gente fazer o upload desse arquivo. Tá? Então eu vou chamar um show a page, né? Deixa eu mostrar uma página. Deixa eu chamar aqui minha página, vamos criar uma nova página, né? Não criei uma folder para páginas, mas não tem problema. E o principal argumento dele vai ser o new file document que ele vai receber. Então a gente pode já selecionar um forms aqui, meio que padrão. O navigation dele vai ser do tipo pop-up, tá? Que era um pop-upzinho, que vai permitir a pessoa fazer um upload de um arquivo. Tá? Então, beleza.
Vai trazer para a gente aqui, né, o sisteminha padrão, name, size, e a pessoa vai permitir a pessoa selecionar o arquivo, tá, sem estresse, só que o save é diferente. A gente não quer salvar o arquivo, a gente quer fazer uma... trazer os dados para a gente, do nosso bucket, tá, que a gente consiga trabalhar com ele. O que a gente pode fazer aqui, pessoal? Olha, eu sei que o meu bucket está aqui dentro e o que importa para mim é a minha chave, é a minha key, a minha chave desse meu bucket. Então, o que eu vou fazer? Dentro do meu domain model, aqui dentro do meu arquivo document, eu vou chamar um outro atributo, tá? Chamado bucket, tá? Bucket key, e ele vai ser a chave do nosso bucket, tá? Que é o que importa. Eu acho que é bucket name, na verdade, né? O que a gente precisa. Bucket name, o nome do meu bucket, que de fato a gente vai armazenar o nosso arquivo. Tá? É basicamente isso que a gente precisa por enquanto. E aí, o que eu vou fazer? Sempre que a gente criar o nosso Create File Context, o que ele vai fazer? Ele vai criar o nosso File Document e vai passar por parâmetro do nosso Bucket Name o nosso bucket barra Bucket Name. Tá? Então, dessa forma, agora mesmo eu perdendo o meu objeto Bucket, a gente consegue fazer o seguinte. Quando a pessoa for clicar em Save, tá? Vamos até colocar aqui enviar. Eu vou mudar aqui o íconezinho. Vamos colocar o upload novamente. Tá? Achei legal aquele upload. Upload para cloud. Eu vou colocar ele como success. Beleza. Tá? Então, quando a pessoa clicar nele, na verdade, a gente vai chamar um microflow. Tá? Não vai ser um save changes mais. Esse meu microflow, por sua vez, vai ser um put file bucket. Tá? Então, o que ele vai basicamente fazer? Ele vai colocar um arquivo lá dentro do nosso bucket. Que arquivo é esse? Arquivo genérico. A gente pode estar trabalhando com PDF, trabalhando com arquivo TXT, qualquer tipo de arquivo. Isso que é legal. Eu posso fazer, por exemplo, um sistema onde a gente cria um aplicativo celular que a pessoa tira fotos, vai tirando e já vai fazendo esse upload automaticamente. Tá? Beleza. Vamos para o nosso microflow agora, vamos ver o que a gente pode trabalhar lá dentro. Beleza. O que a gente vai fazer aqui dentro? Quando a pessoa clicar em enviar, o que eu quero fazer? Bom, primeiramente, eu preciso fazer a minha autenticação. Então, eu vou copiar aquele get static credentials para o nosso sisteminha. Tá? Beleza. Então, eu já tenho a minha autenticação funcionando. O que agora a gente pode fazer? Eu posso vir aqui chamar um... Vamos ver aqui como que eu chamo. Put object. A gente vai inserir um objeto. Só que aí aqui eu preciso de algumas informações. E olha que legal. File document, ele já trouxe para mim mapeado meu documento. Eu não precisei falar nada para ele. A AWS Region, eu preciso falar para ele quem que é a minha region da AWS. Tá? Então vamos colocar region novamente. Vamos colocar lá .sa S1. Só que aqui tem uma coisa legal, put object request. Eu preciso passar um objeto do tipo put object request para ele. Bom, cara, mas que objeto é esse? A gente vai dar uma olhada agora, tá? Então eu vou chamar aqui um create object. Provavelmente deve ser o nome do arquivo, coisas assim que ele precisa receber como parâmetro, tá? Então eu vou chamar aqui put object request e vamos ver o que ele pede para mim. Bom, ele pede meu bucket name e minha key, a minha chave do meu objeto. Bucket name, o que eu vou colocar? Eu já tenho meu bucket name, eu recebo via document barra bucket name. Maravilha. Já quem é minha key? Minha key é basicamente o nome do documento. Tá? Então eu posso vir aqui e colocar document barra. Vamos ver se ele vem o nome. Vem o nome aqui. Tá? Só que esse meu arquivo, eu já sei que ele precisa estar totalmente em string, né? Já está com uma string aqui, mas ele precisaria estar tudo em minúsculo. A AWS não vai aceitar um arquivo com maiúsculo. Assim, para a criação do bucket eu sei que ele aceita, tá? Então vamos fazer um teste, vamos testar. Se ele não aceitar, a gente coloca o lowercase. Ele vai deixar tudo minúsculo. Então beleza, a gente colocou o bucket name, a chave, né, que é de fato o nome do nosso objeto. Eu vou agora simplesmente falar para ele que meu put object é ele e ele vai me retornar aqui um response contendo um booleano falando se conseguiu enviar ou não, tá? A gente pode fazer um frufru a mais, coloca um if, né, uma caixa de decisão, verificando se enviou, né? Então, upload, um ponto de interrogação, tipo, consegui enviar, e aí eu monto aqui a minha sintaxe, tá? Que é meu response. Se meu response for true, arquivo enviado com sucesso. Se não, a gente bota uma mensagem aqui
aleatória de erro, que a gente depois precisa tratar um pouco melhor esses erros, tá? Sempre que a gente conseguir enviar, o que a gente vai fazer? Um show message, arquivo enviado com sucesso, e também um close page, né? A gente vai fechar a página que a gente está atualmente. Vamos dar um close page aqui. Ele vai fechar essa nossa pastazinha, tá? Isso é importante a gente fazer, tá? A gente pode fazer um pouco mais de coisa. Eu posso, esse meu put object, que é um Java Action, por detrás dele ele está mandando uma request. Ele pode me trazer algum erro, então eu posso já definir ele como um erro, tá? Fazer um tratamento de erro para o nosso código não quebrar. Então, se acontecer algum erro, o que eu posso fazer? Cara, me mostra uma mensagem, show error message. Vou colocar aqui uma caixinha e vamos printar a mensagem de erro para a gente, tá? Então, last error barra error message. Então, ele vai mostrar a mensagem de erro para a gente e logo em seguida vai finalizar o evento, tá? Ele não vai continuar a execução. Bom, pessoal, esse código que a gente criou, ele deveria funcionar. Pode ser que tenha erros? Pode ser que a gente tenha esquecido de fazer alguma coisa. Então, vamos rodar esse código novamente, vamos testar. Bom, pessoal, está finalizando aqui o deploy do nosso app. E aí, nesse meio tempo, o que a gente vai fazer? Eu vou criar um documento de texto, tá? Esse documento de texto simplesmente vai ter ali uma mensagem escrita 1, 2, 3, tá? Então, documento de texto, vou colocar aqui teste.txt. E aí, nesse teste.txt, eu vou colocar aqui a mensagem 1, 2, 3. Só isso, tá? Esse documento vai ser simplesmente isso. Vamos fechar. Já deve ter atualizado a nossa paginazinha. Vai atualizar agora. Vamos ver. Tá. Não ficou a melhor coisa do mundo, mas não tem problema. Então, lembra que tudo que a gente está fazendo está sendo contextualizado pelo objeto que eu estou selecionado. Então, bucket name da AWS Study Siemens Brasil, eu vou clicar em Upload. Ele me abriu aqui a telinha de upload de arquivo. Vou vir aqui em Browse. Vou vir aqui em teste.txt, abrir. Beleza, ele fez o upload aqui para o meu arquivo. Eu vou escrever um nome nele. O nome dele vai ser teste desse meu documento. Vou clicar em enviar. Arquivo enviado com sucesso. Cara, beleza, vamos validar agora se de fato está no meu S3. Então, vou voltar aqui no nosso sistema da AWS, vou abrir meu S3. Abrindo meu S3, vou vir aqui no nosso bucket que a gente criou. E está aqui, teste.txt enviado às 5h12 e 16 segundos. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue fazer put de arquivos. E assim, pessoal, é bem simples os conectores da AWS. A AWS fez um ótimo trabalho junto com a Mantix ali. Fizeram todos os seus conectores de uma forma simples. Por quê? Digamos que eu queira fazer o retorno, né? Que gostaria de trazer objetos. Cara, a gente vai lá no nosso Microflow. Em vez de eu criar um bucket list, eu crio um get object list. Tá? Eu só vou jogar uma atividade aqui de exemplo para vocês. Mas a gente tem a permissão de fazer tudo isso aqui. Então eu gostaria de listar para mim os meus objetos que estão dentro dos meus buckets. Eu gostaria de mover um objeto entre buckets diferentes. Tá? A gente consegue fazer tudo isso, até mesmo criar o nosso próprio bucket para um projeto específico. Tá? Então, digamos que você gostaria de criar buckets para os seus usuários. Então, na medida que o usuário entra na aplicação e verifica que é a primeira vez, ele já cria um bucket, tá? Com o nome dele. E aí, todos os documentos, por exemplo, fotos, imagens, que vai tirando, armazenando, em vez de armazenar no client ali do nosso sistema, ele já armazena S3. Bom, pessoal, a oportunidade de coisa que a gente pode fazer com essa tecnologia é enorme. A gente pode fazer muitas coisas. E aí, no próximo vídeo, eu trago o mesmo exemplo que a gente fez aqui, criando para um aplicativo de celular. Então, a gente vai fazer um aplicativo onde eu simplesmente tiro uma foto e ele já faz o upload direto ali para o nosso sistema das S3. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, só colocar nos comentários, entrar em contato comigo por qualquer rede social aí. E valeu, pessoal!